Glória a Deus. Vamos fazer uma breve oração para que Deus possa nos ajudar na exposição da palavra dele. Pai, nós estamos aqui reunidos hoje para lembrar o que Cristo fez por nós. Senhor, que a lembrança de Cristo venha sempre sobre nossa vida, que a gente venha sempre se lembrar do sacrifício que o Senhor passou, para que a gente possa ter uma ligação com o Senhor, para que a gente possa ter uma vida em Deus. Senhor, nos deixa essa lembrança em nossa mente, Senhor, sempre lembrando de Cristo. Que o Senhor possa nos ajudar na exposição da Tua palavra, para que a gente possa sempre se consertar, estar diante do Senhor. Em nome de Jesus, amém. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 34. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, ele o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira, tomando também ele tomou o cálice, depois de ceiar, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, proclamarás a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, muitos estão fracos e enfermos entre vós, e muitos dormem. Porque se julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum homem tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto ao restante, colocarei em ordem quando eu chegar. Até aí, irmãos. Irmãos, pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, toda santa ceia nós trazemos à igreja, nós expomos este texto. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 34. Por que a gente sempre coloca esse texto? Para sempre lembrarmos do que é a ceia do Senhor, para sempre termos essa lembrança, essa visão do que é a ceia do Senhor, para que a gente seja, vamos dizer, educados, conduzidos para o que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, irmãos, nada mais é que a demonstração do amor. A ceia do Senhor nada mais é do que a demonstração do amor. O Senhor nos amou de tão grande maneira que se entregou por nós, deu a sua vida por cada um de nós. Hoje estamos ligados com Deus através de Cristo Jesus. Ontem nós estudamos aqui a graça do Senhor, algo imerecido que foi nos dado, sem méritos nenhum, sem ter condição nenhuma de alcançarmos, mas Deus quis nos dar. A ceia do Senhor, irmãos, proclama o amor entre os irmãos, proclama a união dos irmãos. Isso que nós devemos entender. Se nós não tivermos ligados um com o outro, não adianta de nada. Para que vai prestar igreja?
Se a igreja tem confusão, tem divisão, tem intriga, um irmão quando vê o outro precisando, não está nem aí, não vai adiantar de nada. Então, o que nós devemos nos colocar? O Senhor Jesus deu a vida dele por nós. Ele entregou a sua vida por nós. O que nós devemos fazer quando agora estamos em Cristo? Ser parecidos com Cristo, demonstrar esse amor ao próximo, ao seu irmão, ter esse amor na comunidade. Ao fato de eu saber que um irmão está necessitado, eu tenho que dar a mão a esse irmão. Eu não posso fingir que eu não estou vendo nada. Eu não posso ouvir e fingir que não ouvi e saiu pelo outro lado. Não, eu tenho que imitar o meu Senhor. Eu tenho que fazer o que Cristo fez por mim. E aqui, irmãos, a ceia do Senhor nos mostra algo também. A origem da ceia do Senhor. Onde é que nós vemos isso? Em 1 Coríntios capítulo 23, 1 Coríntios 11, capítulo 23 e 25. Aqui o apóstolo Paulo diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, ele o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice, dizendo, e depois de cear, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Aqui o apóstolo Paulo, irmãos, diz à igreja que a ceia do Senhor não foi algo que a comunidade fez, que a igreja fez, que os homens trouxeram. Não, Paulo aqui expressa que a ceia do Senhor foi algo feito pelo próprio Senhor. Ele mesmo ele colocou para que a igreja possa fazer também. Ele mesmo estabeleceu a ceia para que nós viemos fazer, porque em memória dele, para lembrarmos dele. Ele mesmo entregou a ceia para que a sua igreja fizesse também. Então, quando nós sabemos que a ceia do Senhor foi dada, foi entregue, foi colocada por o próprio Senhor Jesus Cristo, nós entendemos que a ceia do Senhor é santa. A ceia do Senhor é santa. É algo que a gente tem que ver com reverência. É algo que a gente tem que entender com temor, com tremor. É algo que a gente se depara com obediência. É algo que a gente participa com amor, com dedicação, porque ela não foi feita por mão de homens. A ceia foi entregue pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele nos deu a ceia do Senhor para que a gente pudesse fazer o quê? Fazer isto em memória de mim. Para que todas as vezes que nós viemos nos ajuntar para ceiar, nós lembrarmos daquele que criou a ceia, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ceia do Senhor também, irmãos, anuncia. Ela foi levantada, colocada, foi trazida para anunciar algo. E o apóstolo Paulo aqui diz em 1 Coríntios capítulo 11, 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamarás a morte do Senhor até que Ele venha. Neste momento, irmãos, que estamos aqui, vamos participar da ceia, nós estamos, irmãos, proclamando
Jesus morreu. Nós proclamamos que Cristo morreu, entregou a sua vida por nós. Mas também, irmãos, anunciamos que este que morreu um dia voltará. Não sabemos o dia nem a hora, mas ao fato de nos ajuntar para comer do pão, beber do cálice, nós proclamamos a sua morte. Jesus entregou a vida dele. Mas também nós anunciamos que até que ele venha, nós anunciamos uma volta. Nós proclamamos uma volta. Então a ceia do Senhor também é instrumento de Deus para proclamar aquele que entregou a vida por nós e anunciar que este que entregou a vida por nós voltará. Ele voltará. Então, todo momento que nós nos ajuntamos, irmãos, nós proclamamos, nós falamos através deste ato de beber do cálice e comer do pão, nós proclamamos, nós indicamos, nós mostramos, Cristo morreu, mas ele voltará. Cristo morreu, mas ele vive na glória, e um dia ele voltará para buscar a sua igreja, para buscar os santos do Senhor, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Nós sabemos, irmãos, que muitos estão aí, muitos, mas a palavra nos indica que nem todos serão escolhidos, nem todos terão essa oportunidade de estar com o Senhor. E neste momento que estamos aqui, irmãos, estamos anunciando, proclamando que Cristo voltará para buscar a sua igreja. A ceia do Senhor, irmãos, também é um momento de edificação para a igreja, quando a igreja proclama Cristo, quando a igreja vive Cristo, quando a igreja vive em união entre irmãos. Nós somos edificados, pois estamos andando com o Senhor, fazendo a sua vontade, proclamando Cristo. A igreja é edificada, todos se edificam, todos se fortalecem na presença do Senhor. Mas também devemos entender que a ceia do Senhor pode servir como destruição. A ceia do Senhor pode servir para a nossa queda, pode servir para o nosso tropeço. E aqui o apóstolo Paulo fala sobre isso. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27 ao 34. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, muitos estão fracos e enfermos entre vós, e muitos dormem. Porque se julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer espere um pelos outros. Mas se algum homem tiver fome, coma em sua casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto ao restante, colocarei em ordem quando chegar. O apóstolo Paulo, irmãos, nos indica que algo indignamente. Como nós vamos participar da ceia do Senhor? Indignamente, indignos, não tendo licença para participar, não tendo autoridade para participar.
O que o apóstolo Paulo quer nos dizer? Porque os irmãos de Corinto estavam ali indignos de participar da ceia. O que é que acontecia ali naquele lugar para Paulo escrever esta carta dizendo: ó, vocês estão indignos e serão culpados do corpo e do sangue do Senhor. Esta palavra indignamente nós vamos entender em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 ao 22. Olha o que o apóstolo Paulo fala àqueles irmãos: ora, nisto eu declaro a vós, não vos louvo, porque não vos congregueis para melhor, mas para pior. Porque, primeiro de tudo, quando vos ajuntais na igreja, ouço que há divisões entre vós. Paulo começa a mostrar os erros, ó. Divisões entre vós, e entre partes, eu acredito, porque também é necessário haver heresias entre vós, para que os que são aprovados se manifeste entre vós. Portanto, quando vos ajuntai em um lugar, isto não é para comer a ceia do Senhor, porque ao comer, cada um toma antes do outro a sua própria ceia, e um tem fome e o outro está embriagado. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais aos que não têm? O que vos direi? Devo louvá-los? Eu não vos louvo. Olhe bem, irmãos, o que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. Ali, irmãos, havia divisões entre os irmãos, entre pessoas que foram chamadas por Cristo, pessoas que foram transformadas pela ação do Espírito Santo, pessoas que foram renovadas na presença do Senhor, mas eles se deixavam ser levados por divisões. Ali havia homens que diziam: ó, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, não, eu sou de Cristo, e um desprezava o outro. Ali havia manifestações de dons espirituais que discriminavam irmãos que não tinham aquele dom. Quando eles se ajuntavam para ceiar, pois naquela época era um banquete, que era a ceia do Senhor, eles comiam na frente daqueles que não tinham nada, ou os maiores que tinham mais aquisição da igreja desprezavam os menores. Eles se embriagavam, eles iam para a igreja para se embriagar, eles desprezavam aqueles que não tinham para dar. Então, irmãos, havia muita coisa errada dentro da igreja, e essas pessoas ceiavam como não se tivesse acontecendo nada, como eles estivessem tranquilos, mas eles desprezavam a ceia do Senhor, ao fato de deixar alguns irmãos de fora. Glória a Deus. Ao fato de não serem cordiais com os irmãos, de fato de não ter amor dentro da igreja. Eles desprezavam o amor, ao fato de olhar o irmão um de cada maneira, ao fato, irmãos, de comerem, beberem e desprezar o irmão pequeno.
um irmão que não tinha muitos recursos para levar para a ceia, irmãos que não tinha certo grau de, vamos dizer assim, de condição, eles desprezavam e passavam na frente desses irmãos. Eles se embriagavam, eles comiam e não deixavam para o próximo comer. Então Paulo chama a atenção desses irmãos. Então Paulo vem dizer: vocês estão indignos de participar da ceia, porque o amor não estava habitando entre os irmãos. O amor não era o alicerce desses irmãos, porque os irmãos deixavam outros para trás. Eles não traziam a ceia para todos conforme cada um deveria ceiar, mas sim eles pegavam a parte maior deles e ali comiam, bebiam e esqueciam dos seus irmãos. E o que é que o Senhor nos mostra em Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 39? O Senhor reduz os 10 mandamentos em 2 mandamentos, 2 maiores mandamentos, que explica os 10 mandamentos que Deus nos deu. Aqui a palavra diz, respondeu-lhe Jesus: tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: tu amarás teu próximo como a ti mesmo. Este segundo mandamento estava sendo quebrado dentro da igreja de Corinto. Eles não amavam o seu próximo, eles desprezavam o seu próximo, ao fato de comer, beber e não olhar para a necessidade dos irmãos. Eles desprezavam o segundo mandamento que o Senhor nos deu. E é por isso que Paulo chama a atenção deles: portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E Paulo diz: mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Irmãos, nós fazemos parte do corpo do Senhor. A igreja é o corpo do Senhor. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Se um dedo for ferido, todo o corpo vai sentir. O dedo vai ficar latejando ali, você vai sentir aquela dor. Não tem como. Não, foi um dedo, não sinto dor não. A dor vai latejar e você vai sentir todo o seu corpo aquela dor daquele dedo. Então, se eu desprezar um irmão, se eu não acudir um irmão, eu estou desprezando uma parte do corpo de Cristo. Aquele dedo está latejando e eu não estou dando atenção para cuidar daquela ferida. Mas aquele dedo faz parte do corpo. Eu tenho que cuidar dele, eu tenho que zelar daquela ferida para que não venha causar algo pior e até eu perder este dedo. Assim também, irmãos, é a igreja do Senhor. Todos têm que ser acolhidos, irmãos. Por quê?
todos fazemos parte de um corpo, é o corpo de Cristo. Quando eu desprezo aquele dedo que foi ferido, eu estou desprezando o próprio Senhor, eu estou desprezando o corpo do Senhor, estou sendo culpado, irmãos. Estou sendo culpado porque estou desprezando aquele dedo que está ferido, aquela parte. E eu venho, participo da ceia, como se nada tivesse acontecido. Então eu estou sendo culpado do corpo e do sangue do Senhor. Esta culpa cai sobre mim porque eu desprezo o corpo do Senhor. Eu desprezo aquele irmão que não tem condição de ajudar. Eu desprezo aquele irmão porque aquele irmão não pode ajudar a igreja, dizimar na igreja. Eu desprezo aquele irmão. Mas eu não sei, eu não entendo que eu não estou desprezando o irmão, eu estou desprezando o próprio Senhor. Estou deixando de lado o próprio Senhor. Então, para que a gente possa, irmãos, estar dignos de participar da ceia, a gente tem que olhar para isso, o amor. Será que o amor está sobre toda a igreja? Será que eu acolho aquele que é forte e acolho também aquele que é fraco? Será que eu abraço aquele que contribui na igreja e aquele que não pode dar? Será que este amor está sendo igual aos dois? Será que aos meus olhos eu vejo Cristo ou o que aquele irmão pode fazer? Então, se eu não olhar para a igreja com amor, com todos, não adianta, irmãos, não adianta. Se eu estiver aqui, venho aos cultos toda quarta, todo sábado, 2 domingos no mês, participo de tudo, mas é o fato de saber que tem um irmão que está doente e não tem condição de comprar aquele remédio, ou está em falta alguma coisa na sua casa, e eu desprezo, eu estou aqui participando hoje indignamente. Eu estou participando indignamente, porque eu desprezo aquele irmão. Eu não sou um instrumento de Deus para a edificação daquele irmão. Eu não tiro das minhas finanças que Deus que me deu para ajudar aquele irmão que está passando pela necessidade naquele momento. Então eu venho, participo da ceia, mas a palavra me diz que eu vou estar indignamente, eu vou estar sendo culpado do corpo e do sangue do Senhor. E qual é a consequência de eu estar sendo culpado do corpo e do sangue do Senhor? Por causa disso, muitos estão fracos e enfermos entre vós, e muitos dormem. E a palavra diz: porque se julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Se nós olharmos para nós mesmos e nos julgarmos, nos analisar se estamos certos, se estamos errados, se estamos fazendo o que Deus quer, se estamos deixando as coisas do mundo de lado e servindo verdadeiramente o Senhor, a palavra diz: porque se julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Se Cristo nos julga, se passamos por algo por causa da consequência do que fazemos, não é que Deus é ruim, não. Nós estamos sofrendo aquilo que colocamos. Estamos passando por essa aflição por causa disso. Mas ao fato disso,
É que o Senhor prefere que você passe aqui a aflição, para que você não seja julgado ou já com o mundo, porque o mundo já está julgado. Lembra que João diz ali? Aquele que crê não entrará em condenação, mas aquele que não crê já está condenado. O mundo já está condenado, o mundo já é certo a sua condenação, e todos aqueles que acompanham o mundo. Mas nós não, irmãos, nós não. É por isso que devemos sempre estar olhando para nós, julgando-nos. Como está a minha vida com Deus? Eu estou amando meu irmão, estou me preocupando com a igreja do Senhor, com o corpo do Senhor? Como é que está a minha vida? Como é que está a necessidade do meu irmão? O que eu tenho eu reparto com meu irmão? A minha possibilidade de ajudar a igreja do Senhor, eu ajudo? Como é que está a minha vida? Então devemos nos analisar. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque a nossa vida deve estar sendo sempre analisada. É por isso que eu gosto de trazer sempre essa mensagem no dia da ceia, para que sempre a gente venha estar se lembrando, irmãos, ó, tu está aqui, tu faz parte da igreja, olha para todos, ama a todos, não existe separação da igreja. O próprio Deus nos vê todos iguais. Muitos aí se acham super pastores, super homens de Deus, estão errados, porque Deus nos vê todos iguais. Não tem separação com Deus, não tem um melhor do que o outro. Você viu os profetas, Moisés, Elias, homens de Deus, homens que o poder de Deus se manifestava nesses homens, mas eles estarão junto conosco, e Deus vai ver eles, ó, todos iguais. Todos são servos e servas de Deus. Então por que nós vamos fazer separação? Por quê? Devemos nos atentar a isso. Por quê? Em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, o Senhor vem trazer uma lembrança à igreja, e cabe a nós também. Lembra-te, portanto, de onde tu caístes, e arrepende-te, e faz as primeiras obras. Senão, eu virei a ti rapidamente, e removerei teu candelabro de seu lugar, se não te arrependestes. O Senhor nos traz uma repreensão. Arrepende-te, lembra-te de onde caíste, e arrepende-te, e fazes as primeiras obras. O Senhor nos chama a atenção, irmãos. O amor não pode ser esquecido. O que se fala o primeiro amor? Quando nós conhecemos ao Senhor, aquele negócio bom, agradável, aquilo que queima o nosso coração, isso não pode se apagar por nada, por consequência nenhuma. Este amor tem que estar aceso. Este amor não pode acabar. Aqui nessa passagem o Senhor chama a atenção da igreja de Éfeso, que não tinha mais amor com os irmãos. Ela era uma igreja forte, uma igreja que repreendia as heresias, uma igreja que estava ali na palavra de Deus, mas ela não tinha mais o amor com os irmãos, com a comunhão. Eles não tinham mais esse amor, e o Senhor vem para repreender esta igreja. Lembra-te, portanto, de onde tu caístes. Lembra
do dia que esfriou esse amor. Lembra do dia que esse amor caiu. E o Senhor diz: ó, vai lá, pega ele de volta. E o que é ir lá pegar esse de volta? Arrepende-te. Arrepende-te e faz as primeiras obras. Lembra de onde caiu o teu amor. Vai lá, ó, pega e renova a tua vida, renova o teu chamado. Ó, se tu não se arrepender e ficar da forma que você fica, que você quer, senão eu virei a ti rapidamente e removerei o teu candelabro de seu lugar, se não te arrepender. E o que é esse candelabro que o Senhor diz aqui? Em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, aqui diz, ó, o ministério das 7 estrelas. O mistério das 7 estrelas que tu viste em minha mão direita, e os 12 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos da estrela, os anjos da igreja, os pastores da igreja. E os 7 candelabros que tu viste são as 7 igrejas. Então o Senhor diz, ó, se tu não se arrepender, se tu não voltar ao primeiro amor, esbanjar esse primeiro amor, o Senhor diz que virá rapidamente e retirará esta igreja. O Senhor acabará com esta igreja. Nós vemos que a igreja de Éfeso não existe mais, acabou, foi destruída. Então isso nos chama a atenção, irmãos. Isso vem para nos alertar. O que é que nós estamos fazendo? A igreja, irmãos, tem um dia que nós reunimos para louvar a Deus, mas ao acabar desses dias, a igreja continua. A igreja não para não, irmãos. A igreja continua. Ao fato de eu saber que o meu irmão está necessitado e eu contribuir com o meu irmão, a igreja está ativa, irmãos. A igreja está funcionando. Ó, eu tenho uns irmãos que moram longe. Os irmãos precisam estar na igreja. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou lá buscar os irmãos. A igreja está funcionando. A igreja não para. A preocupação pela vida daquele irmão, daquela irmã, a igreja está funcionando, a igreja não para, o amor está ali fluindo. Ao fato de você se preocupar com o irmão, ao fato de você orar por um irmão, a igreja está viva. O amor está se multiplicando a cada dia, ativo. É isso que eu quero chamar a atenção aos irmãos. Não adianta a gente estar 24 horas na igreja e eu chegar aqui desprezar um irmão. Não adianta. Não adianta eu estar em oração o dia todo e não vejo meu irmão com amor. Não adianta, irmãos. Não adianta, nós estamos perdendo tempo. Então tudo precisa do amor. Tudo, o amor tem que ser o principal. O ponto de início é o amor. Por quê? Quando chegarmos na glória do Senhor, no céu, as profecias vão acabar, as línguas vão cessar, mas o amor vai permanecer, irmãos. O amor é eterno, não se acaba. Então, se a gente não tivesse amor, nós estamos perdidos, irmãos. Seremos condenados do corpo e do sangue do Senhor, pois eu desprezo o amor, eu desprezo aquilo que foi de maior na sua vida. Foi
Cristo entregar a vida dele por amor a você. Se você hoje está aqui, se sua mente foi aberta, foi direcionada à palavra de Deus, lembre que isso tudo só aconteceu por causa do amor que Deus tem por você. O amor que Deus tem por você, porque Ele entregou o seu único filho para ser morto, para sofrer algo que não era dele, para sofrer uma cruz que não era dele, pois esse sofrimento, essa cruz pertence a nós, mas Ele foi em nosso lugar. É como se fosse um homem ali condenado em um júri, o juiz está próximo para bater o martelo, para dar condenação, e uma pessoa se levanta lá e diz: ó, ele não, eu pago por ele, pode livrar ele que eu pago essa condenação. Então Cristo tomou a nossa culpa, Ele foi culpado por nós, irmãos. Então por que agora não deixamos esse amor fluir em nossa vida? Por quê? Se um homem inocente se lançou na frente de cada um de nós para ser culpado de uma culpa que não era dele, mas mesmo assim ele quis carregar essa culpa por amor de você, então por que esse amor não está fluindo em nossa vida? Por quê? O que é que o apóstolo Paulo diz? Sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, irmãos, deixa o amor fluir em tua vida, irmãos. Se compadece pela necessidade do seu irmão. Na tristeza, na alegria, esteja unido com seu irmão, para que o amor esteja em toda a igreja, em nome de Jesus.